Pop TV, o popular na rede. Olá pessoal que acompanha a página do Jornal Popular aqui no Facebook. Hoje a gente está aqui no Grande Campina da Barra, aqui na região do Tupi, para bater um papo bem rapidinho com a Dona Balbina. Dona Balbina, 90 anos de idade, viúva do seu Ludovico Biunowski. Seu Ludovico Biunowski foi expedicionário brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Ficou lá enfrentando os alemães durante 1 ano e 6 meses. Depois voltou aqui para o Brasil, algum tempo depois conheceu a Dona Balbina, com quem teve 6 filhos. Seu Ludovico, muito conhecido aqui na região do Campina da Barra, um herói brasileiro, e seu Ludovico que está recebendo o nome do estádio aqui do Tupi, uma homenagem, uma justa homenagem que o município de Araucária, que a população de Araucária faz para esse herói araucariense. Dona Balbina, tudo bem com a senhora? Bem. Dona Balbina, como é que a senhora conheceu o seu Ludovico? Ixi, nem me lembro. Não lembra direito como Não conheceu me ele? lembro. E como é que era o seu Ludovico? O seu Ludovico falava com a senhora assim sobre como é que foi esse período que ele esteve na guerra? Ele falava, ele contava tudo. E o que ele contava para a senhora? O que ele viveu lá? Como é que era essa experiência? Não, eu nem me lembro, né? Ele contava tudo que ele passou lá, que sofreu. Sofria fome, sofria sede, não dormia bem, né? Tudo ele contava. E depois que ele veio da guerra, quando ele foi para a guerra, ele não conhecia a senhora ainda? Conhecia, mas eu era menina, né? E daí quando a senhora começou a namorar com ele, depois que ele voltou da guerra? Depois, bem depois. E a senhora nasceu aonde? A senhora era de qual região aqui de Araucária? Palmital, né? Palmital. Né? E ele ia aqui do Campina da Barra até o Palmital para ver a senhora? É. E como é que como é que era esse? Naquele tempo tinha que ir a pé mesmo, era no tamanco. É. E me diga uma coisa, a senhora casou com ele, tiveram juntos quantos filhos? 6 filhos, né, minha? 6 filhos. Quem está dando uma colinha pra gente aqui é o seu Hermínio, com quem hoje a Dona Balbina reside aqui, filho da Dona Balbina. Foram 6 filhos. E hoje todos esses filhos cresceram, estão bem. Graças a Deus, né? Todos estão vivos. E como é que foi essa vida da senhora aqui com o seu Ludovico? O que a senhora pode contar pra gente? Como é que era ele, assim? Ah, ele era bom, né? Muito bom. Ele trabalhava toda a vida, né? Trabalhava na roça, né? Quando voltou da guerra, ele começou, daí trabalhava aqui na roça, que era essa região aqui. Na região da Araucária, né? E a senhora lembra como é que era o Tupi naquele tempo? Essa região aqui não tinha. Hoje está cheio de casa, mas naquele tempo não tinha nada. Não, me lembro. É lavoura, né? Tudo lavoura. É lavoura. E a senhora, o que vocês plantavam aqui? Plantava batatinha, mais batata, né? Mais batata. Mais batata. E vendia onde? Ah, E vendia onde a produção? eu nem me lembro, né? Da Araucária, né? Mas não me lembro. É por aqui mesmo. E hoje a senhora está com 90 anos, está firme e forte ainda. É perna só não. Mas está bem, está Graças tranquila. Graças a Deus, né? E seu Ludovico, como é que o seu Ludovico falava? Como é que a senhora recebeu aqui essa homenagem que a cidade vai fazer para o seu Ludovico, dando aqui o nome do estádio? É uma homenagem que ele ia gostar, se ele soubesse? Do quê? Que vai receber a homenagem aqui? Aham. Ele gostava muito aqui da região do Campina da Barra. Eu gostava. E ele nasceu aqui, né? Legal. Então, pessoal, a gente bateu um papinho bem rapidinho. A gente vai contar para vocês um pouquinho mais a casa aqui da Dona Balbina. É recheada de histórias sobre o seu Ludovico. E a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre isso, sobre o seu Ludovico aqui. E aqui na casa do seu Ludovico, da família Biunowski, a gente tem toda essa parede que o Everson vai mostrar para vocês, está mostrando para vocês as imagens aí, que conta um pouco da história do seu Ludovico, dessa passagem das homenagens que foram rendidas a ele posteriormente ao fim da guerra. Seu Hermínio, filho dele, filho da Dona Balbina, vai contar para a gente um pouquinho sobre isso. Seu Hermínio, o seu Ludovico falava dessa experiência que ele teve na guerra, estava explicando que não é muito um tema que ele gostava de falar, mas como que ele contava para vocês dessa experiência?
Aí ele contava um pouco, muito, ele não gostava de comentar muito, porque é uma coisa triste, então ele não gostava, porque ele ficava meio nervoso, mas ele contava, a gente perguntava, ele falava, a gente sofreu muito, a gente dormia dentro de túmulo, a gente passou fome, passava 2 dias sem comer, quando ia pegar comida, os alemães davam aquela rajada com metralhadora, que eles chamavam de metralhadora, era luridinha, pegava muita coisa, perdeu bastante amigo na guerra, então foi muito difícil para ele na época, então ele não gostava de comentar muito. E ele daí estava me explicando que ele entrou para o quartel na Lapa e pouco tempinho depois já teve que ir para a guerra. Ele comentava que ficou 2 semanas na Lapa, treinando que era negócio de guerra, tinha que treinar meio na corrida, barcou no trem, foi para o Rio de Janeiro e foi para a guerra, foi para a Itália, chegou em Nápoles lá, onde ele comentava. E foi de navio daqui lá? De navio. Daí chegou em Nápoles, que era onde o ponto de desembarque, e nesse processo da guerra ele ficou lá 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses em linha de fogo. Até o final. Até o final da guerra. Estava me contando essa história do Monte Castelo, que foi quando terminou a guerra, que mesmo ele recebeu a informação de que houve a rendição dos alemães e não acreditou e ficou lá firme. Como é que é essa história? Ele comentava para nós que ele chegou lá, daí que era o comandante de Magalhães, que era o general, falava para ele pelo rádio que os alemães tinham se rendido. E ele falava lá em palavrão que era para os alemães se costurar, que estão rendidos, que vão se costurar. E ele não abandonou o posto, onde ele ficou, acho que 2 horas a mais em prontidão e não abandonou. Daí que ele foi abandonar o posto, que o Magalhães queria falar com ele da guerra, que os alemães tinham se rendido, tudo. Aí que ele foi entender, porque ele não entendia, né? E eu estava explicando também que naquele tempo, até essa questão de estudos, o seu Ludovico chegou a ir para a guerra sem ele sequer sabia ler e escrever. Ele não sabia. Talvez ele sabia escrever, ele escrevia muito mal. Ler também muito mal, porque nas coisas não foi nem alfabetizado. Estudou acho que até o 2º ano, que ele sempre comentava no primário, né? Então ia aprender o quê? Aprendeu muito pouco na época. Acabou aprendendo mesmo com a vida, aprendendo lá na luta. Na vida, na luta, no trabalho, que ele foi aprendendo a fazer um nome, fazer uma conta, muito mal, mas fazia. Mas quando voltou para cá, porque o interessante do seu Ludovico, pessoal, que ele é nascido em Araucária, né? Nasceu em Araucária, serviu na Lapa, foi pertenceu à Força Expedicionária Brasileira, voltou, e quando ele voltou para cá, ele morava aqui nessa região e começou a viver do que daí? Na época ele voltou de lá, daí até aconteceu que quando eles eram 12 irmãos, todos eram vivos na época, daí o falecido meu avô e a minha avó, como ele voltou da guerra, eles fizeram um testamento deixando 50% dos imóveis que ele tinha para ele. Que ele para ele cuidar dos velhos, porque, lógico, senão ele tinha seguido a carreira militar, porque ele era expedicionário. Então ele resolveu a cuidar dos pais. Aí ele foi trabalhando na agricultura, daí foi comprando mais umas partes dos outros irmãos dele, adquiriu uma área maior. Aí foi isso, ele conseguiu a reforma dele aí por volta de 84, 85. 1984. Isso, 84, 85 foi a partir do momento que ele foi reconhecido enquanto pertencente à parte militar e começou a receber uma apoentadoria, um soldo ali. Começou a receber um soldo como reformado do expedicionário. Então, desde que ele... É interessante essa história para a gente contar como... infelizmente é uma falha do país, né? Então, ele, mesmo sendo um herói brasileiro, tendo voltado da guerra, sobrevivido, ele ficou desde ali do término da guerra até 80 e poucos. Ele chegou da guerra, vamos dizer lá, a guerra foi em 44, ele deve ter chegado em 45, ele foi reformado em 1986, então ele já estava com 70 anos de idade. Entendi. Então ele conseguiu desfrutar muito pouco do soldo dele. Do soldo quanto por pertencer aos expedicionários. E ele levou uma vida sofrida, porque a agricultura na época era sofrida, né? E essa agricultura plantava batata, como a dona Bobinha estava explicando, é tudo aqui nessa região que é o Tupi hoje, que é o Campinho da Barra. Que era o Campinho da Barra na época. Ele plantava batata, milho, arroz bastante, trigo na época, centeio. Eles viviam para comer o feijão e comercializava muito pouco, porque não tinha comércio que nem hoje, né? Era difícil. E o senhor estava me contando que ele não teve a oportunidade, o senhor acabou indo para a Europa, mas ele não teve, embora tivesse vontade, ele acabou não tendo a oportunidade de voltar para a Itália, para ver depois do final da guerra. Não teve, ele sempre gostou, ele disse, se fosse lá onde terminou a guerra, eu gostaria de ver como que está hoje. Eu digo, olha, eu passei lá, está muito diferente do que era na época. Pois eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de ir. Como teve os amigos deles que foram expedicionários, também tiveram a oportunidade de foram.
Ele até tinha condições de ir, mas sei lá, Foi deixando, acabou não indo. conseguindo. Acabou não conseguindo. Mas, e faleceu com 85 86 anos. 86 anos, isso foi já faz tempo já. Não, já faz na um verdade tempinho. ele com 85 anos completo, né? Ele ia completar 86 no ano aqui próximo, 85 anos. Então acabou falecendo em 1996. 96. Legal. Então, pessoal, a gente... Não, minto, 2006. 2006. 2006. Então acabou falecendo em 2006 e hoje está sendo homenageado aqui em Araucária, uma homenagem simbólica que é receber o nome aqui do estádio do Tupi, que a gente vai mostrar para vocês como ficou. Senhor Hermínio, muito obrigado por essa explicação que o senhor fez para a gente. Obrigado por vocês fazerem uma homenagem por ele também, né? Então, pessoal, essa foi a história do seu Ludovico Bionoski, expedicionário brasileiro que lutou pelo país na Segunda Guerra Mundial, que ganhou como homenagem aqui do município de Araucária a nomenclatura aqui do Estádio Municipal do Tupi, que é agora o Estádio Ludovico Bionoski. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.